Olá, estamos de volta com o nosso estudo dirigido no livro de Salmos. Este é o canal Classe de Professores, você está conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui conosco para o estudo da Palavra de Deus de acordo com a lição da Escola Sabatina. A lição número 8 trata sobre a sabedoria. A sabedoria para uma vida justa, esse é o título desta semana. Vamos estudar um pouquinho sobre a sabedoria do ponto de vista bíblico. Muitas pessoas confundem este assunto. Nós vamos discutir este assunto em duas partes. A primeira delas é a necessidade de buscarmos a sabedoria. Por quê? No Salmo 90, que atribuem a sua autoria a Moisés, ele tem uma passagem onde ele fala da brevidade da vida, e ao falar sobre a brevidade da vida, ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. 90:12. O que isso significa na prática? Significa que precisamos viver com sabedoria, discernimento, esta breve existência que temos aqui de alguns anos, ordenando essa existência pelos preceitos de Deus. Assim vamos viver bem com Deus e, logicamente, vamos viver bem com o próximo, o ser humano que nos rodeia. E mais, nós precisamos buscar essa sabedoria porque as nossas inclinações, essa sabedoria de Deus, as nossas inclinações, elas são pecaminosas. Então, para viver bem, você precisa da sabedoria divina, e a sabedoria divina, ela é superior, logicamente, à nossa sabedoria, porque a nossa sabedoria, a nossa inteligência, ela está maculada, manchada pelo pecado. Todos somos pecadores, nós temos inclinações pecaminosas, nós temos tendências que herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e nós temos tendências que adquirimos, que aprendemos. Quer dizer, o mal a gente aprende com muito mais facilidade do que o bem. Então, precisamos buscar a sabedoria para fazer o discernimento entre o que é certo e o que é errado e praticar o que é certo. No Salmo 141, verso 4, ele diz assim: não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas gulodices. Então, essa é uma realidade que mostra que nós somos pecadores e que temos que cuidar com essa inclinação que temos para o mal. O ser humano, na verdade, está sempre diante de dois caminhos. O Salmo 1 fala disso, né? Ao caminho do justo e ao caminho do ímpio. O caminho do justo vai dar em vida, o caminho do ímpio vai dar em morte, e nesse caso, morte eterna. E o ser humano precisa escolher esse caminho certo. Então, aí nós temos a necessidade de buscar sabedoria, de buscar discernimento, de buscar a verdade em Deus. Segundo tópico, então, desta semana, como eu disse, são dois tópicos nessa semana. O que é a sabedoria bíblica? Né? E como ela se manifesta? Alguns acham que sabedoria é você fazer um certo curso, é você ter um diploma. Bom, isso pode ser importante, nós não estamos aqui descartando nem desprezando esta parte. Mas, muito mais do que isso, o que é a sabedoria do ponto de vista bíblico? O Provérbios 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio, é a base da sabedoria. E o que é o temor a Deus? Nós já discutimos aqui nesse canal, em outras lições, em outras ocasiões, este assunto. E aí, às vezes, muitas pessoas acham que quando a Bíblia fala de temer a Deus, temor do Senhor é ter medo de Deus. Não envolve exatamente isto, embora o impacto da presença, do poder, da magnitude de Deus nos causa um certo temor. Agora, o temor bíblico, o temor do Senhor na Bíblia é visto como, de forma resumida, é claro, como algo, como obediência reverente. Por exemplo, você vai para Eclesiastes 12, verso 13, lá no final do livro de Eclesiastes. Lá diz assim, que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus
Ele colocou o temor a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Você percebeu que há uma ligação entre temer a Deus e obedecer a Deus? São coisas correlatas, não é? Você vai para Deuteronômio 6, verso 2, também essa expressão temor a Deus aparece ligada à obediência a Deus e aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Temer a Deus é também o equivalente a andar nos seus mandamentos. E esse obedecer, note bem, não é um legalismo, mas é uma boa compreensão da diferença entre certo e errado. Ou seja, nós dependemos da revelação de Deus nos dizendo qual é o caminho a seguir. Por isso temos a palavra, por isso temos Jesus Cristo, por isso nós temos algo no qual nos basear para fazer o nosso padrão de vida e de comportamento também. Né? Então, você tem aí o temor do Senhor, diz o autor bíblico, é o princípio da sabedoria. Então, tem um bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, diz o Salmo 111, verso 10. O seu louvor subsiste para sempre. Observe. Então, a ligação de temor do Senhor, de temer a Deus, com obedecer a Deus. Ou seja, sob o impacto da presença de Deus, eu sou levado a obedecê-lo, a vê-lo como meu modelo, a vê-lo como meu orientador, a vê-lo como meu Senhor da minha vida e vê-lo também como meu Salvador. Os 10 mandamentos, por exemplo, os mandamentos de Deus, né, trazem paz e felicidade. Né? Lembra daquele clássico texto do Salmo 119? Muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. Então, guardar a lei não é uma obrigação, guardar a lei não é uma imposição, guardar a lei não é um legalismo apenas. Guardar a lei é fazer a vontade de Deus e ser feliz. Né? A obediência, o obediente, melhor dizendo, tem paz, prosperidade, tem vida. E o texto do Salmo 1 é muito clássico, ele diz assim, aquele que obedece, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, verso 3. Bem-aventurado o homem, diz o outro Salmo 112, verso 1, o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, para a gente concluir a lição dessa semana, o que você diria para alguém que diz que aqueles que guardam a lei de Deus, ou os 10 mandamentos, não têm liberdade? Alguns dizem, vocês ficam atrás de não fazer isso e não fazer aquilo, e não comer determinadas coisas, e não ir a determinados lugares, a não praticar certas coisas, então vocês não têm liberdade. Quem que é o verdadeiro liberto? É aquele que desobedece aos mandamentos de Deus, ou é aquele que obedece? Deus nos criou para boas obras, diz lá o livro de Efésios. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a base da salvação, a origem da salvação é gratuita, é baseado na graça, no incomensurável amor de Deus. Todavia, a partir do momento que eu sou perdoado, que eu sou justificado, que eu sou salvo, eu não posso continuar na prática deliberada do pecado, embora eu ainda seja pecador. Então o texto de Efésios diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Não vem das obras, correto? Agora, na sequência, no verso 10 de Efésios 2, ele diz assim, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. O que são boas obras? Boas obras são a obediência, revelam a obediência que nós temos aos mandamentos de Deus e ao caráter de Deus na nossa vida. Então, converse um pouquinho com os seus alunos. O que você diz para alguém que aqueles que guardam a lei de Deus não têm esta liberdade, não têm esta bênção? Né? E qual é a relação disso também com a questão da sabedoria? Quem são os verdadeiros sábios? Os que obedecem ou os que desobedecem e vivem às suas próprias custas, às suas próprias ideias, aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências, como diz a Bíblia? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Semana que vem a gente volta aqui, anuncie esse canal aos seus amigos. Um abraço e até lá.